Filipenses capítulo 3, versículos 1 a 11. Filipenses 3. Está aí, ó. Versículos 1 a 11 diz assim a palavra do Senhor. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar, irmãos. Pai amado, graças te damos pela tua palavra, que é rica, que é maravilhosa, que nos traz consolo, nos traz paz, nos traz conforto em meio às dificuldades da vida, mas também nos exorta, nos direciona a vivermos de modo digno desse maravilhoso evangelho que nos alcançou. Deus amado, fala a cada coração agora, Senhor, desse irmão que me ouve, seja numa gravação, seja agora aqui ao vivo, que o teu Espírito Santo possa falar poderosamente e que venha o teu Espírito Santo a nos convencer, a nos atrair para ti, Deus, em nome de Jesus. Seja conosco nessa noite, Senhor, e que em tudo Cristo nosso Senhor seja exaltado e glorificado. Amém e graças a Deus. Amados irmãos, o que você mais deseja em sua vida? O que você mais quer? Qual é o seu maior anseio? Claro que nessas condições eu não tenho como ouvir a sua resposta. Estou literalmente sozinho agora, embora você esteja me acompanhando. Mas se você pudesse responder agora, ou quem sabe você pode estar sozinho, quer falar isso, ou está com um cônjuge ou com seus familiares, e você pode refletir e até compartilhar com quem está ao seu lado. Qual é o seu maior anseio? Qual é o maior desejo da sua vida? Essa pandemia, irmãos, tem sido muito dramática, muito trágica. Ontem, lamentavelmente, ultrapassamos o patamar de 10 mil mortos, identificados como mortos pela Covid-19. Sabemos que esses números não são muito precisos. Alguns falam que pessoas têm sido contabilizadas com Covid-19 que morreram por outra causa, mas também há muitos que morreram por Covid-19 que não foram registrados. Mas tudo indica que temos um número muito significativo, possivelmente até mais do que esses 10 mil. Hoje já está próximo a 11 mil pessoas que perderam sua vida em meio a isso. Tudo que está acontecendo. Há o temor por causa da crise econômica, há uma crise política instalada em nosso país, e tudo isso gera temores, gera angústias. Eu quero de forma alguma enxergar como algo positivo tudo isso que estamos vivendo. Mas certamente a pandemia pode nos trazer algumas lições e pode abrir a nossa mente para enxergar algumas realidades que talvez não estivéssemos enxergando. Por exemplo, talvez você nunca pensasse que conseguiria passar 2 meses sem ir a um shopping center, 2 meses sem ir à igreja, que é muito mais importante, 2 meses sem ver um ente querido. Estamos praticamente há 2 meses em quarentena. Talvez você pensasse que nunca passaria 2 meses sem ir ao seu escritório do trabalho. Talvez você pensasse que nunca passaria esse tempo todo sem ver um amigo muito querido. E estamos aqui agora, irmãos. E tudo isso
né, o autor do livro de Eclesiastes, possivelmente o rei Salomão, disse lá no capítulo 7, versículo 2, que é melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há festa, porque os homens veem o seu fim e devem aplicá-lo ao seu coração. Então, quando passamos pelo luto, por uma situação dramática como estamos vivendo agora, muitas vezes somos levados à reflexão sobre o que de fato importa em nossas vidas. E para te dar uma sugestão, se você está pensativo sobre qual o seu maior anseio, qual o maior desejo da sua vida, o que você mais quer em tudo que você tem, eu vou te sugerir um exercício com 3 T's, a letra T, que é o tempo, o tesouro e o talento. Se você fizer uma reflexão, não será possível fazer isso agora, mas você pode fazer após o culto, ou amanhã, ou durante a semana, onde você tem investido esses 3 T's, por assim dizer, o seu tempo, o seu tesouro e os seus talentos. Onde você tem investido o seu tempo? Antes da pandemia e agora na quarentena? Onde você tem investido a maior parte das suas horas, dos seus minutos, de todo o tempo que você tem? Onde você tem investido a maior parte dos seus tesouros, seu dinheiro, suas finanças? O pastor Roberto às vezes costuma falar, inclusive ele está nos acompanhando aqui, Deus abençoe, pastor Roberto, nosso querido, amado pastor, que você conhece muito de uma pessoa, identificando, percebendo onde ela investe seu dinheiro, seus recursos financeiros, e seus talentos, suas energias, seus dons. Então, onde você investe o seu tempo, o seu tesouro, suas finanças, e os seus talentos, seus dons, suas capacidades, revelam muito daquilo que é central em sua vida. Onde eu tenho dedicado a maior parte do meu tempo, do meu tesouro e dos meus talentos, revelam muito daquilo que é central para mim. Mas e o que era central para Paulo? O que era central para o apóstolo, que, como eu tenho dito, é o maior missionário da história da igreja cristã e o maior teólogo também. Paulo não tinha problema nenhum em ser um grande evangelista, em ser alguém que pregava o evangelho constantemente e sofreu muito por isso. Inclusive aqui, escrevendo aos Filipenses, padecia numa prisão por conta da sua fidelidade na pregação do evangelho, mas também desenvolveu de forma magistral temas teológicos muito profundos, com a sua obra mais impressionante, a Epístola aos Romanos, embora todas as cartas de Paulo sejam marcantes, sobretudo por conta da inspiração do Espírito Santo, mas que também revelam uma mente brilhante. Pois Deus não anulava o ser humano na hora de inspirá-lo para a inscrição, para o registro das Santas Escrituras. Ele era inspirado por Deus, mas não era como se fosse uma psicografia. Deus ditava e ele escrevia. Deus usava os elementos humanos, as características pessoais, e assim Deus se valeu de todo o brilhantismo do apóstolo Paulo para nos trazer trechos maravilhosos da palavra de Deus, como preguei recentemente aqui sobre Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, um hino cristológico, ou seja, acerca da pessoa e da obra de Cristo, magnífico, e tantas outras palavras. O que era central para Paulo? O que era fundamental em sua vida? O que Paulo desejava mais do que qualquer outra coisa? É sobre isso que, com a graça de Deus, eu quero refletir com os meus amados irmãos e irmãs que nos acompanham nessa noite ou por meio dessa gravação. Primeiro, eu queria chamar a atenção que Paulo, embora ele nesse trecho ele fale muito de características pessoais, ele não deixa de orientar a igreja. E antes de chegar no coração do que eu quero compartilhar com os irmãos, quero chamar a atenção para que o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, nos chama logo no início desse capítulo 3. Porque, irmãos, já entregando um pouco o ouro do que eu vou falar com vocês, se o seu maior desejo é glorificar a Cristo, é conhecer Jesus, é viver para a glória de Deus, é ser um instrumento do Senhor nesses dias, é manifestar a glória de Deus, é viver como um filho do Senhor, é ser um discípulo de Jesus Cristo. Eu preciso te dizer que você precisa ter cuidado. E talvez você me pergunte, mas esperava que você ia me dizer que eu preciso ter fé, que eu preciso ter esperança, que eu preciso ter vigor, que eu preciso ter amor pelo próximo, que eu preciso ter conhecimento das Escrituras, que eu preciso ter uma vida de oração. Você me fala que eu preciso ter cuidado? Precisamos ter cuidado, irmãos. O apóstolo Paulo nos explica aqui, a partir do versículo 1, ele diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Olha a alegria mais uma vez. Lembre-se que Paulo estava preso em prisão domiciliar e ele manda que nós venhamos a nos alegrar. Alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês.
E ele fala, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Então Paulo aqui no versículo 1, ele fala que não era pesado para ele e era segurança para os filipenses que ele repetisse as mesmas coisas. E Paulo começa a falar de coisas, não necessariamente que ele tivesse falado tudo isso na carta anteriormente, mas que possivelmente ele tinha ministrado à igreja em Filipos quando ele esteve lá. E Paulo começa a falar de uma série de coisas, e isso eu quero chamar a nossa atenção antes, porque, irmãos, nós precisamos retornar frequentemente à palavra de Deus. Se há algo, irmãos, se tem duas coisas que eu tenho sentido muito falta no que concerne a vida da igreja nesses dias de quarentena, é a comunhão com os irmãos. Estive na nossa igreja do Anil várias vezes essa semana e a gente sente a ausência. Eu chego ali sozinho ou com alguns irmãos resolvendo alguma questão da igreja e é muito estranho não tê-los ali conosco. Mas outra coisa que eu tenho sentido muita falta é podermos celebrar a ceia do Senhor, irmãos. O sacramento, o sinal visível da graça invisível de Deus, celebrarmos a cruz de Cristo, ali juntos, com o coração quebrantado, participarmos do pão e do cálice. Isso é muito caro. A nossa igreja decidiu, primeiro numa decisão mais local, os pastores, pastor Roberto nos orientou, nós conversamos, e depois o próprio bispo Walter, que não achamos não conveniente ministrar a ceia à distância, entendemos que a presença física é importante, mas respeitamos os irmãos que estão ministrando a ceia pela internet, pois entendemos que esse é um assunto polêmico, é um assunto que a igreja teve que aprender a lidar agora. Nunca a igreja esteve numa situação como essa, numa epidemia, numa pandemia, mas podendo manter um contato por meios virtuais. Mas nós não estamos fazendo isso, e eu confesso que, na minha opinião, eu acho mais adequado assim mesmo, e sentimos muita falta, irmãos. Mas eu falo da ceia agora porque a ceia, ela nos remete à obra de Cristo, ela nos remete para o sangue precioso do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do seu corpo que foi moído, dele que, como no Antigo Testamento, os judeus participavam dos animais que eram sacrificados. Cristo Jesus morreu em nosso lugar e hoje nós participamos do seu corpo, e nós precisamos lembrar disso frequentemente, irmãos, porque somos pecadores, somos falhos, e se não ouvirmos as mesmas coisas frequentemente, facilmente nos desviamos das verdades do Evangelho. E é isso que Paulo está falando aqui. Paulo está dizendo, não é peso para mim, é segurança para vocês, filipenses, que eu repita as mesmas coisas. Então precisamos ouvir, por vezes, as mesmas coisas. Embora eu vou falar mais à frente, precisamos avançar no conhecimento de Deus, precisamos avançar no conhecimento de Cristo, precisamos avançar na nossa maturidade cristã, mas precisamos ouvir, assentar em nossos corações as verdades da fé. E aí, como lemos aqui, Paulo orienta os filipenses que tivessem cuidado. Então, meu primeiro ponto, eu quero compartilhar 3 pontos com os irmãos nessa reflexão dessa noite, é que, como cristãos, se queremos viver para a glória de Deus e queremos que o Evangelho esteja no centro de nossas vidas, devemos ter cuidado, irmãos. Paulo fala, cuidado com os cães. Palavra dura, irmãos, que o apóstolo usa para se referir a falsos mestres, para se referir a homens que não honravam o nome do Senhor e se diziam falar em nome de Deus, mas não falavam em nome de Deus. Que palavra dura! E Paulo diz, cuidado com a falsa circuncisão. Paulo aqui estava se referindo, possivelmente, a um problema que ele trata em maior profundidade na carta aos Gálatas, na Epístola aos Gálatas, que é sobre os judaizantes. E na Epístola aos Gálatas ele começa no capítulo 1, versículos 8 e 9, de forma muito dura. Em Gálatas 1, 8 e 9, ele fala que se alguém pregar um evangelho que seja diferente do que eles tinham pregado, ainda que um anjo vindo dos céus, que isso seja anátema. Anátema é maldito. E ele está falando justamente do problema dos judaizantes, daqueles que entendiam que era necessário retornar para algumas práticas do judaísmo que entendemos que foram cumpridas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Paulo está advertindo, cuidado. Hoje em dia, em nosso meio, embora algumas igrejas tenham algumas práticas que se assemelham ao Antigo Testamento, mas não é tão comum, nós não vemos mais pastores recomendando a circuncisão, que era um corte, né, no órgão genital masculino, como se fosse uma operação de fimose. Nós não vemos mais isso, que era um sinal da antiga aliança. Entendemos que a nossa circuncisão hoje se dá no coração e ela é representada pelo batismo nas águas. Mas, irmãos, vivemos dias muito complicados. Deus nos deu essa oportunidade de estar ministrando pela internet, louvado seja Deus por isso. Muitas igrejas já faziam isso e já fazem isso até com muito mais experiência do que nós, que estamos iniciando nesse processo. Mas tem muita coisa boa na internet, mas tem muita coisa ruim, muita coisa perigosa. Então, cuidado com quem você tem ouvido, cuidado com os seus mestres, cuidado com as pessoas que têm
trazido mensagens ao seu coração e à sua mente. Muitas pessoas têm falado que nesses dias de pandemia, muitos canais, muito da mídia tem se dedicado só a trazer notícias ruins, e isso tem trazido um espírito ruim para as pessoas, uma depressão, uma coisa horrível. Ouça boas notícias, muitas pessoas têm sido curadas do Covid-19, muitas pessoas têm sido restauradas, muitos médicos têm conseguido avanços, muitas coisas boas estão acontecendo. E de semelhante forma a vida espiritual, cuidado com o que você ouve, porque assim como nos dias de Paulo existiam falsos mestres que falavam que era necessário que o gentio, aquele que não era judeu e se convertia, tinha que fazer a circuncisão, hoje em dia existem outros pregando coisas que vão muito, muito diferentes do evangelho, e nós devemos ter cuidado com isso. Vá comigo em Mateus capítulo 7, para ouvirmos agora não do apóstolo Paulo, mas do próprio Senhor Jesus Cristo. Mateus 7. A partir do versículo 15 diz assim: cuidado, olha o Senhor Jesus usando o mesmo termo que usou o apóstolo Paulo. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Então, Paulo chama de cães, Cristo chama de lobos devoradores, lobos vestidos em peles de ovelha, os falsos profetas. Cuidado, mas talvez você fale, mas eu vejo fulano falando e parece que ele fala coisas tão boas. Mas espere um tempo, consulte irmãos mais experientes na fé, porque às vezes o tempo é o melhor árbitro para nos mostrar se os frutos que certos mestres têm trazido são bons ou não. Voltando lá a Filipenses 3, versículo 3, ele diz o seguinte: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Numa outra versão, a versão que a gente usava anteriormente, ao meio da Revista Atualizada e outras versões, ao invés de falar nós adoramos pelo Espírito de Deus, fala nós adoramos a Deus pelo Espírito. Alguns autores entendem que aqui é uma menção à Trindade. Muitas pessoas falam a Trindade não está escrito na Bíblia. Não existe esse termo na Bíblia, mas existe toda uma indicação doutrinária nas Escrituras que apontam que Deus é um só Deus em três pessoas, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E Paulo está falando aqui que nós não dependemos da circuncisão ou de qualquer rito externo para adorar o verdadeiro e único Deus no Espírito, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, e não confiamos na nossa carne. Paulo vai falar mais um pouquinho sobre isso. Então, primeira coisa, irmãos, se queremos viver para a glória de Cristo, se queremos viver para a glória de Deus, precisamos ter cuidado. Tome cuidado com a sua vida espiritual. A vida espiritual demanda riscos. Não pense que devemos viver de forma despreocupada, de forma sem zelo, que devemos tomar cuidado com a nossa vida espiritual, pois muitas vezes, quando nos damos conta que não estamos tão bem quanto achávamos que estamos, já é tarde demais. Então, cuidado com a sua vida, cuidado com quem tem alimentado a sua mente e o seu coração. Verifique se são palavras verdadeiras das Escrituras ou não. Se tiver dúvida, procure a mim, procure algum irmão da igreja maduro, algum professor, algum diácono, um líder, uma irmã que você conhece e confia na sua vida com Deus. E tome cuidado, pois muitos falsos profetas, como existiam nos dias de Cristo, como existiam nos dias de Paulo, existem em nossos dias, e a internet está cheia deles, inclusive. Segundo ponto, falei de cuidado, agora falar de conhecimento. Versículo 4, olha o que Paulo diz: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Por que Paulo está falando isso? Ele continua: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Paulo aqui revela que se alguém estava falando que os judeus, que os cristãos novos convertidos tinham que se circuncidar, Paulo era o primeiro a ter que dizer isso, porque ele era um judeu padrão. Inclusive, seu nome Saulo, possivelmente, seu primeiro nome, depois foi mudado para Paulo,
Possivelmente era uma analogia ao primeiro rei de Israel, Saul, que era da tribo de Benjamim. Então, Saulo era um judeu que cumpria à risca tudo que ele se propunha na lei. Só que ele tem um encontro marcante com Cristo no caminho de Damasco. Ele se encontra com Jesus. Não sabemos se ele caiu do cavalo, ele cai ao chão. Não, a Bíblia não diz se era do cavalo, mas ele cai ao chão. E Paulo ali, que perseguia a igreja de Cristo, ouve do Senhor: por que me persegues? Então Paulo perseguia a igreja, mas na verdade estava perseguindo o próprio Cristo, que é o cabeça da igreja. E Paulo ali fica cego por 3 dias, ele faz um jejum, ele não come, nem bebe, nem enxerga por 3 dias. Tem um encontro tão impactante com Jesus que ele fica totalmente alheio a tudo, não enxerga, não come, não bebe por 3 dias. E Atos 9 nos conta esse relato em detalhes. Então o apóstolo Paulo, ele, passando por isso tudo, ele abre mão de tudo que ele vivenciou no passado, de toda a sua justiça própria, de todo o seu zelo, que era um zelo que visava glorificar Deus, mas que não tinha o conhecimento, que é o termo que eu estou falando aqui nesse segundo ponto. Vá comigo em Atos capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Versículo 19. Atos capítulo 9. Depois disso que eu já relatei, Paulo teve um encontro com Cristo. E o versículo 19 de Atos 9 diz assim, segunda parte: Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou, versículo 20, a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Então esse Paulo, que era Saulo, que perseguia a igreja, que encarcerava, que esteve ali, foi testemunha da morte de Estevão, que foi apedrejado, algo terrível, que nós vemos um pouquinho antes no livro de Atos. Esse Paulo, que estava presenciando tudo isso, agora ele não era mais o perseguidor, mas era o perseguido. Agora ele que estava com risco de ser preso e levado à morte, agora ele que precisou descer por uma janela num cesto para ser livre da morte, porque os judeus queriam matá-lo. Então, o que levou Paulo a mudar tanto? O que levou Paulo a ter uma mudança tão drástica na sua vida? Siga lá no versículo 8 de Filipenses 3. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. E aí nós chegamos ao coração dessa mensagem, o que mais gostaria que ficasse marcado em seu coração e sua alma. Conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, irmãos. A palavra é essa mesmo, esterco. Para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Paulo, a semelhança de uma parábola que Jesus conta, de um homem que era negociante de pérolas, encontrou uma pérola de grande valor e vendeu tudo que tinha para adquirir aquela pérola. Ou um homem que encontrou um tesouro no campo, e aí vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo onde estava aquele tesouro para adquirir aquele tesouro. Paulo, que era um judeu reconhecido, Paulo que era um perseguidor, Paulo que era um homem respeitado, Paulo que era um homem temido, agora ele temia a morte porque estavam ameaçando-o de morte, agora ele era perseguido, agora ele tinha que fugir. E se você depois puder conferir, segundo aos Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, você vai ver o quanto Paulo sofreu por causa do evangelho. Ele fala das suas prisões lá em 2 Coríntios 11, dos seus açoites, das suas perseguições, dos seus apedrejamentos, que ele foi dado como morto, do seu naufrágio. Ele fala do quanto ele sofreu por amor a Cristo. O que faz um homem fazer isso, irmão? Um homem que tinha status na sociedade, um homem que era temido pelos outros, era respeitado, e agora ele sofre tudo isso. É porque ele teve um encontro verdadeiro com o Salvador, com Cristo Jesus, o Senhor, e isso mudou a sua vida por completo. E aí no versículo 10, chegamos agora
mais ainda ao centro, ao coração do que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, que diz assim: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Que eu perguntei a você no início, o que você mais quer em sua vida? O que você mais deseja? Eu perguntei o que Paulo desejava e aqui ele nos revela. O que Paulo mais queria era conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Ah, meus amados, isso muda tudo em nossas vidas. Se o nosso desejo maior é conhecer Jesus Cristo, se o nosso desejo maior é conhecer mais esse Salvador maravilhoso, esse bendito Salvador, como diz a música que foi do nosso retiro, composição do Diácono Alain, se o nosso desejo maior é conhecer mais esse bendito Salvador, esse Salvador maravilhoso que nos alcançou, se Deus que veio até nós na sua graça e misericórdia, todo o resto passa a depender desse desejo. Paulo sofria aquilo tudo, Paulo encarava todas aquelas dificuldades, Paulo foi preso, Paulo foi apedrejado, Paulo foi dado como morto, Paulo aqui estava preso numa prisão domiciliar, porque o seu desejo maior não era por conforto, não era por dinheiro, não era por riquezas desse mundo, mas era conhecer a Cristo e o poder da ressurreição do Senhor, irmãos. Há um livro muito legal que nós lemos no IBRMEC, vou até fazer propaganda aqui sem ganhar nada com isso, Viva a Ressurreição, Eugene Peterson. Viva a Ressurreição, da editora Mundo Cristão. Nós lemos na época do IBRMEC, eu fui aluno. E o Eugene Peterson ele fala que muitas vezes nós colocamos a ressurreição como algo que aconteceu no passado. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E algo que acontecerá no futuro. De fato, nós seremos ressurretos dentre os mortos, teremos um corpo glorificado e viveremos para sempre na presença do Senhor. Então Deus, com poder, ressuscitou Cristo dentre os mortos. Deus, com poder, nos ressuscitará no último dia. Mas Deus, com poder, age em nós hoje para que nós vivamos para a glória de Cristo. Então esse mesmo poder que ressuscitou Jesus, esse mesmo poder que nos ressuscitará no último dia, esse mesmo poder opera em nós hoje, irmãos. Nesse momento, dia 10 de maio de 2020, às 18h57, o Espírito Santo derrama do seu poder sobre nós, e é isso que Paulo fala: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição. Pois ele poderia só dizer: quero conhecer a Cristo, a sua ressurreição, que já aconteceu. Quero conhecer a Cristo e ter a esperança de que um dia serei ressuscitado também, e isso acontecerá. Mas ele fala: eu quero conhecer o poder da ressurreição. Há um poder no Evangelho, irmãos. E muitas pessoas têm dificuldade em lidar com isso, porque ou por conta de muitos exageros, muitos desvios que vemos de falsos mestres em nossos dias, que acham que poder do Evangelho é você fazer tudo o que você quer, e não é isso que a Bíblia ensina, vão para o outro extremo e falam: então não há poder, a gente só tem que aprender as coisas de Deus e viver do jeito que Deus quer até esperar a morte. E outros vão para o outro extremo: não, se tem um poder, então isso quer dizer que tudo que eu falar em nome de Jesus, tudo que eu determinar, Deus fará. Não é isso que a Bíblia nos ensina. O próprio apóstolo Paulo teve orações negadas quando ele pede a Jesus que tire o espinho da carne, que não sabemos o que é, e ele fala que Deus não fez isso e falou que a graça de Deus o bastava. Então aqui nós vemos que Paulo pede o poder, mas não é o poder para fazermos o que quisermos, mas é um poder que opera em nós, irmãos, que opera em nós hoje, para nós vivermos de modo digno desse evangelho que nos alcançou. E no versículo 11 ele fala, ainda no versículo 10, participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, como Paulo tinha Cristo como centro da sua vida, como Paulo, o que mais importava para ele era conhecer Jesus, ele não se importava em ter que sofrer. E essa mensagem é muito contracultural, irmãos. Porque a nossa cultura é uma cultura hedonista, uma cultura que valoriza muito o prazer, valoriza muito as pessoas buscarem o que lhe agrada. Então, se eu vou fazer alguma coisa que me traz dor, que me traz desconforto, não vou fazer não, ou vou evitar ao máximo. É um dos credos da nossa cultura secular. Mas Paulo não. Paulo, ele entendia que o seu propósito maior era conhecer Jesus, e se fosse necessário sofrer por causa disso, ele estava disposto, pois o seu objetivo, o seu alvo lá na frente era alcançar a ressurreição dentre os mortos. E aí sim ele olha para o futuro. Então, primeiro, irmãos, primeira coisa que eu quero chamar a nossa atenção, para o cuidado, que eu já falei agora, para o conhecimento de Jesus, conhecimento de Cristo. Se essa for a mola mestra, se esse for o eixo, se esse for o centro da sua vida, isso vai ter um impacto como igual uma pedra na água. Você joga uma pedra na água, aí onde a pedra bate, formam várias ondas assim.
Então, ali, se isso for o centro, você vai formar várias ondas. Se o teu desejo maior na vida é glorificar a Jesus Cristo, é conhecer a Jesus, o poder da sua ressurreição, isso vai ter certamente impactos no seu relacionamento conjugal. Isso vai ter impactos na forma de você criar seus filhos. Isso vai ter impacto na maneira como você se relaciona com seus amigos, com seus irmãos na igreja. Isso vai ter impacto na sua misericórdia e compaixão para com o próximo. Isso vai ter impacto na sua relação com os seus empregados, se você é alguém que tem empregados, com os seus empregadores, se você é um funcionário. Querer glorificar a Cristo e viver para a glória de Deus é algo que impacta a nossa vida como um todo. Então, o conhecimento de Jesus deve ser o centro das nossas vidas, desejar conhecê-lo mais, e não só na mente, mas também no coração. Não só de saber coisas, mas de ter o poder de Deus operando em nós, esse poder que nos capacita para conhecermos esse Salvador maravilhoso que veio até nós. E aí o terceiro e último ponto, irmãos. Eu falei de 3 T's no início: tempo, tesouro e talento. E agora, durante a mensagem, eu quero falar de 3 C's, a palavra C. Primeiro falei do cuidado com os falsos mestres, depois do conhecimento de Cristo, que deve ser o cerne, o desejo maior das nossas vidas, e agora, por fim, a carreira cristã. Mas são 2 C's, né? Carreira cristã. Versículo 12, Paulo diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. D.A. Carson, um dos principais autores dos nossos dias, comentaristas bíblicos. Eu vou mostrar outro livro, irmãos. O Cristão Verdadeiro, um excelente livro dele. O Cristão Verdadeiro é uma série de pregações dele sobre Filipenses. E o D.A. Carson fala o seguinte: Paulo fala isso aqui como um cristão experiente que já estava servindo a Cristo possivelmente há uns 30 anos, irmãos. Então, Paulo aqui já tinha 30 anos de evangelho. Paulo aqui era um apóstolo experiente, tinha fundado igrejas, tinha sofrido horrores por causa do evangelho, estava preso, conhecia a doutrina como poucos, conhecia o Antigo Testamento como poucos, pois era um fariseu zeloso. Com tudo isso, Paulo fala assim: eu não obti, mas eu estou prosseguindo. Então esse deve ser o objetivo da carreira cristã, da nossa carreira cristã. Nunca nos contentarmos. Eu quero dar um testemunho pessoal aqui. E como os irmãos sabem, ano passado eu retornei para o seminário, já fiz o seminário da nossa denominação, senti o desejo de fazer um outro seminário, e estou fazendo o seminário Martin Butzer, e é muito bom quando você estuda, meu irmão, porque quanto mais você vai estudando a palavra, mais conhecendo acerca das coisas de Deus, mais você vê que você não sabe nada. Então, o conhecimento, eu creio que ele vindo de forma saudável, ele não te faz soberbo, mas ele faz ficar revelado cada vez mais que nós sabemos muito pouco e que há um universo imenso de conhecimento de Deus diante de nós. E Paulo tinha isso muito claro. E ele fala: olha, eu quero conhecer a Cristo. Ele já era um apóstolo experiente, ele já estava às portas da sua execução. Alguns anos depois, possivelmente, ele foi executado pelo Império Romano, foi decapitado por ser cidadão romano. E Paulo aqui, ele fala: eu não obtive isso tudo. Então, irmãos, o quanto nós precisamos caminhar ainda para conhecer mais as coisas de Deus. Obrigado, a Priscila colocou o cuidado, conhecimento e a carreira cristã, os 3 Cs. Quanto precisamos, irmãos? E olha o que diz o versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse texto foi até versículo, foi tema da excelente mensagem que ouvimos pelo Giovanni no sábado retrasado, no culto de oração. Então Paulo fala o seguinte: eu não alcancei, mas eu prossigo. E aí eu costumo fazer uma analogia, já falei isso lá na nossa igreja do Anil, que é como se fosse um carro. Um carro tem um retrovisor que é pequenininho e tem um grande para-brisas à sua frente, o motorista. Então você de vez em quando tem que olhar para o retrovisor. Paulo aqui olhou para o seu retrovisor da sua experiência, da sua vida, e viu todo o seu passado como fariseu. Mas ele falou: deixa tudo para trás. E agora eu olho para frente, para o prêmio do chamado celestial, ou em outra versão, da soberana vocação em Cristo Jesus. Então o cristão, eu e você, por isso que o Eugene Peterson, nesse livro que eu citei, Viva a Ressurreição, ele fala um pouco sobre isso, sobre esse excesso de psicologia na fé cristã hoje em dia. Como eu tenho falado, a psicologia tem ferramentas úteis, mas ela tem sido usada demais. E às vezes eu vejo alguns irmãos, não que todo psicólogo tenha essa postura de ficar olhando muito para trás, alguns têm, depende da corrente do que o psicólogo adota. Nem sou contra cristãos fazerem uso da psicologia, mas precisamos temperar isso, pois
como alguém diz, né? Certos medicamentos usados em excesso se tornam veneno. Então você tem que usar na medida certa para aquilo ser algo terapêutico e não se tornar veneno. Então alguns irmãos focam tanto no seu passado e deixam de entender que a vida cristã é muito mais a gente olhar para o futuro. Porque se você olhar para o seu passado, se eu olhar para o meu passado, é pecado, é coisas erradas, pecados que eu sofri como consequência do pecado do outro, pecados que eu cometi. Mas Paulo aqui fala, eu era fariseu, eu perseguia a igreja, eu considero isso tudo como esterco, como nada, e quero prosseguir para Cristo. Eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Eu considero que todo esse passado não tem valor nenhum. O que vale para mim é conhecer o meu Senhor e Salvador e o poder da sua ressurreição. E aí, concluindo, irmãos, versículo 15, ele fala de maturidade. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. E olha aqui a sabedoria, a experiência, a maturidade do apóstolo Paulo. Porque hoje em dia, ainda mais nesses dias de redes sociais e de tanto, perdoa a expressão, fla-flu, né, tanta briga, seja por política ou mesmo por teologia, agora está muito mais por política do que por qualquer coisa. As pessoas têm dificuldade de entender que o outro pode pensar diferente e isso não desqualifica aquela pessoa necessariamente. Existem os falsos mestres, e Paulo condenou aqui veementemente, mas existem pessoas que não vão entender algumas coisas e com o tempo vão entender, e Paulo lidava com isso muito bem como um excelente mestre que ele era. Como nós lemos aqui, ó, se você vê, devemos alcançar a maturidade. Se algum aspecto você pensa de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Paulo sabia que alguns talvez não entendessem tudo que ele estava dizendo, mas ele tinha paciência, como de um pai que orienta seus filhos, de entender que no tempo certo, aqueles que buscam genuinamente a Deus, aqueles que querem conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e não entendem muito bem um termo da teologia, uma coisa que Paulo falou aqui que não ficou muito clara, o Espírito Santo vai esclarecer no tempo certo. Mas o importante é o que diz o versículo 26, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Em que ponto você está da carreira cristã? E eu não digo de anos de ministério, pois tem pessoas que têm muitos anos de ministério, e infelizmente são muito de vida cristã, de evangelho, e são muito imaturos, como tem pessoas que logo chegam na fé e abraçam o evangelho com unhas e dentes e amadurecem de forma mais breve, mais rápida. Mas em que ponto da carreira você está? Seja no início, seja no meio, seja como o apóstolo Paulo caminhando para o fim, há coisas a avançarmos, há conhecimentos a retermos, há muito de Deus a conhecermos, pois o nosso Deus é inesgotável. Passaremos a eternidade conhecendo e amando e vivenciando a maravilha de estarmos diante do nosso Deus. É um conhecimento inesgotável. Mas em que ponto você está? Então, assim como você dirige o seu carro se você é motorista, você olha muito mais para frente do que para trás. Olhe para trás e olhe, Deus me trouxe de lá, mas eu estou indo rumo à ressurreição, à vida eterna em Cristo Jesus, meu Senhor. Eu quero crescer no conhecimento de Cristo e provar o poder da sua ressurreição. E eu quero avançar. Se você está aqui hoje, não volte para trás, vá mais em frente. Mas eu poderia ter avançado mais. Eu reconheço, eu estou na igreja há muitos anos, era para eu conhecer mais a Bíblia, era para eu ter uma vida de oração mais intensa, era para eu me dedicar mais à igreja, aos ministérios, eu podia estar servindo mais a Deus com meus dons e talentos. Você pensa isso hoje? Ok. Não volte para trás, avance. Mas esquece, vai em frente, avança, prossiga. Como o Giovanni falou na sua pregação, uma pessoa falou para ele, vai pedalando, né? Vai devagar, vai caminhando, vai pedalando, mas não pare de avançar, não pare de progredir na sua vida com Deus. Pois há um conhecimento de Cristo, do poder da ressurreição que ressuscitou nosso Senhor ao terceiro dia, esse poder que nos ressuscitará no fim dos tempos se Jesus não voltar antes e que nos glorificará se nós estivermos vivos ainda quando Jesus voltar, esse poder que operou no passado, operará no futuro, opera hoje para que conheçamos mais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então avance, não volte para trás, não olhe para trás. Não olhe para os seus dias em que você vivia na sua própria justiça como Paulo. Não olhe para os dias em que você achava que você era bom mesmo e que quase que Deus te devia algo. Se arrependa e ande para frente, avance. Prossiga para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor. E para concluir, volta aquelas perguntas iniciais. O que você mais quer em sua vida? Qual o seu maior anseio? O que essa pandemia tem te ensinado acerca das prioridades do seu coração e da sua mente?
O que os 3 T's te revelam? Onde você tem investido o seu tempo, suas finanças, seu tesouro e os seus talentos, seus esforços e energias. Que tudo isso, irmãos, que fazemos e façamos, seja para crescermos no conhecimento de Cristo, não só na mente, mas também no coração. Não só de teologia e doutrina, também de teologia e doutrina, mas de relacionamento, crescer em oração, crescer no conhecimento de nosso Salvador maravilhoso. E creia que Deus nos capacita com poder, mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo, para que possamos prosseguir para o alvo e viver com cuidado com os falsos mestres, crescendo no conhecimento e vivendo uma carreira cristã próspera para a glória de Deus. Cuidado, conhecimento e carreira cristã. Que Deus nos abençoe e nos capacite para isso. Em nome de Jesus.